Passamos, então, imediatamente ao segundo painel deste nosso encontro, que fala sobre o diferencial da sustentabilidade como vantagem competitiva no mercado internacional, fazendo negócios que contribuam à redução de desigualdades sociais, ODS 10. Convidamos para que também façam parte deste painel a Valéria Michel, que é diretora de Meio Ambiente da Tetra Pak, a Beatriz Crissi, que é CEO da BR Goods, o Pedro Sirgado, que é gestor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da EDP, convidamos também Fernando Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Lembramos que, ao final deste painel, teremos também uma sessão de perguntas, onde os senhores poderão formular as suas perguntas por escrito, encaminhar através das nossas recepcionistas aqui para a mesa, que continuará sendo mediada pelo Pedro Lins, que em instantes estará de volta. Já está de volta. Pedro Lins também precisa de pipi break, senão muita água. Obrigado. Bom, queria agradecer mais uma vez, então, Fernando, Pedro, Beatriz e Valéria. Vocês já estiveram aí percebendo como nós vamos fazer essa nossa provocação, esse nosso debate. E a ideia é realmente puxar, junto com vocês, eu queria que colocasse aquela outra apresentação para eu poder mexer aqui, por favor. Apresentação da conferência, por favor. Obrigado. Não, não é essa daí. Bom, tudo bem, não tem problema. Era aquela primeira que eu comecei, essa daí. Obrigado. Se puder deixar com ela também, por favor. Oi. Ah, Pedro. Tá. Outro Pedro. Pedro aqui, Pedro. Não vai ser fácil ou difícil esquecer seu nome, tá, Xará? Nesse segundo painel, o nosso enfoque vai ficar um pouco mais forte nos ODS, né, número 10, que fala sobre o diferencial de sustentabilidade como uma vantagem competitiva. Como é que a gente faz para reduzir desigualdades de uma forma geral? Então, eu queria pedir aos nossos painelistas, né, que nós fizéssemos similar da primeira vez. Eu vou começar com uma pergunta provocativa junto a vocês e, a partir disso, nós partimos para um debate, não só entre nós, mas também junto com os nossos participantes. Tranquilo, Fernando? Perfeito. Mas eu não vou começar com você, não, Fernando. Eu prefiro começar com as meninas do lado de cá. Está certíssimo. Obrigado. Beatriz, eu queria começar com você. Né, você é um exemplo para nós de uma pequena empresa e que vem fazendo um trabalho bastante significativo na BR Goods, ligado, né, a uma empresa que produz cortinas hospitalares, e um desafio. E, quando nós conversamos para fazer um briefing, depois eu fui visitar a sua empresa, você contou um pouquinho para mim como é que foi o seu despertar, como é que veio esse processo para você. E tem uma pergunta que me intrigou muito naquele dia, e eu queria jogar essa pergunta junto com a plateia. Ser pequeno e não ter dinheiro é desculpa para não fazer?
Bom, primeiro, obrigada. É uma honra muito grande estar aqui, junto com um público que eu acho que divide dos mesmos valores que os nossos, e os nossos da BR Goods. Tá? A BR Goods é uma empresa pequena, só o governo acha que eu não sou, mas nós somos, eu sou a sócia fundadora da BR Goods e realmente comecei assim no chão do meu apartamento. Mas sempre acreditando que uma empresa, elas são pessoas, não é? O que é uma empresa? Se não tiver pessoas compartilhando dos mesmos valores, aquela empresa não vai ser aquela empresa, não vai ser aquela marca. Então, isso é o que eu sempre acreditei nas pessoas. Tá? E eu posso dizer que o meu despertar ele aconteceu em duas fases. A primeira foi muito voltada à ética, quando, em 2009, quando eu comecei a fazer... encontrei algumas coisas nos computadores, algumas fotos que não eram legais. Eu vi uma colaboradora importante na empresa querendo pedir presentes para fornecedores. Eu falei, gente, não pode pedir. Mas pedem para a gente. Eu falei, não, mas e daí? Não podemos fazer igual, está errado. Né? E outras ações. E eu falei, espera aí, eu preciso de um código de ética para... porque a ética, a meu entender, ela é ligada à cultura. E existem macroculturas e microculturas dentro do seu negócio. E eu acho que a gente, quando reúne várias pessoas em prol de uma coisa, elas têm que acreditar nessa coisa. Fiz um trabalho de ética. Conclusão, conversei com todas as equipes, as lideranças, a gente conseguiu descobrir fraude através de um código de ética. Então, daí... Né, foi a realização da importância de, além das pessoas acreditarem naquilo que nós criamos uma ética dentro da empresa, isso evita problemas maiores. O outro despertar, eu acho que nessa questão, foi em 2000, há 4 anos atrás, que eu estava respondendo um questionário de sustentabilidade simples. Você é sustentável? Quando eu vi, se todo mundo tivesse o meu consumo, eu precisava de 2, 3 mundos. E, gente... Aqui, vocês tenham certeza que todos nós vamos morrer um dia. Então, vocês podem ficar tranquilos. E o que nós vamos deixar? Entendeu? Qual é o trabalho? Eu gosto de dinheiro, eu acho que a empresa é bom, precisa, né, ajuda as pessoas, mas o que nós vamos deixar com os nossos produtos? O que nós vamos fazer com os nossos clientes? Qual que é o legado que a gente está entregando para ele? Então, é um olhar diferente. E daí a gente começou várias ações para tentar mitigar, analisar tudo isso e mitigar. E, como o Pedro disse, não é fácil mesmo. Para uma empresa pequena, eu sou a única sócia, a gente está crescendo os últimos 3 anos. Coincidentemente, quando eu comecei a trabalhar mais sustentabilidade, foram os anos que eu mais estou crescendo. Então, isso é um resultado claro da importância que tem nesse meio. Mas, enfim, com todo esse crescimento, a gente conseguiu ver que a gente, tendo um olhar, valorizando a equipe engajada nisso, porque também não adianta, você tem que explicar e trabalhar a equipe a importância disso. Nós não temos um departamento de sustentabilidade, mas cada um, na sua ação, já tem que estar pensando nisso, tem que estar construindo isso. Porque eu não vou ter condições de contratar uma pessoa que só pare para estudar isso. Todo mundo, em cada situação do seu trabalho, vai ter que ter esse olhar. Então, mesmo com todas as dificuldades, participando de ações como essa, vendo exemplos das grandes empresas e compartilhando com a equipe, a gente consegue, nas nossas reuniões, avaliar tudo que a gente faz na empresa e montar um trabalho, que foi em 2004, a gente montou um trabalho Ecovitae, tentando um olhar em toda a cadeia de produção, que é a nossa cadeia de valor, tentando trazer um apelo mais sustentável. E, na empresa pequena, Deus ajuda também, porque daí vem uma Braskem da vida e ajuda a gente a reavaliar os polímeros que a gente encontra, vem várias ações, como a ação que teve até aqui na casa do Compass, que são as diretrizes das ODS, como fazer esse link para dentro da empresa. Enfim, eu acho que só com o conhecimento a gente supera a necessidade de caixa, e compartilhando esse conhecimento. Né? Obrigado, Bia, nesse início, para
aquecermos aqui o nosso debate. Valéria, eu não sei se você quer que eu comece com uma pergunta ou se você quer começar passando o seu vídeo. É o contrário. Eu acho que é melhor a gente passar no final. Daí acho que ele conclui as ideias. Ah, legal. Então vamos começar trabalhando nesse processo. Nesse mundo globalizado, né, a Tetra Pak como uma multinacional, como você vê, Valéria, a contribuição da Tetra Pak, né, em cadeia global, para desenvolvimento, para o aperfeiçoamento do ODS 8, que é a redução das desigualdades sociais, desculpa, o ODS 10. Bom, vamos lá. A Tetra Pak é uma multinacional sueca e os suecos eles têm isso no DNA, né? Então não é faz parte da nossa cultura trabalhar a sustentabilidade. Isso já há muitos anos. Eu estou há 18 anos na Tetra Pak e entrei na Tetra Pak porque acreditava que ia ser uma empresa que ia agregar para mim. E quando a gente olha para a nossa cadeia toda de fornecimento, você vê uma série de oportunidades de como contribuir para essa cadeia, principalmente falando especificamente de um pedacinho dela, que é a área de reciclagem pós-consumo, que é uma das nossas os nossos maiores objetivos está relacionado à reciclagem pós-consumo. Hoje, no Brasil, por exemplo, a reciclagem pós-consumo ela é baseada muito em cooperativas de catadores. Então, é uma forma não simples, né? Acho que esse é um dos pontos, né? Nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho onde você pode desenvolver um elo da cadeia e contribuir para o crescimento profissional das pessoas, para a formação, para a capacitação, mas com dificuldades. Então, eu acho que essa é a forma. E por que fazer isso? Porque isso vai tornar a marca mais forte, a empresa mais forte, e os consumidores, como foi falado no início, eles estão olhando para isso, eles estão olhando para os produtos que são colocados no mercado, para as empresas, para o perfil socioambiental das empresas. Se hoje isso ainda não é o fator decisivo, lá na frente cada vez mais vai ser. Então, isso hoje é parte do nosso negócio, é parte da nossa estratégia global, junto com crescimento, com inovação, com performance, meio ambiente, sustentabilidade. Obrigado, Valéria. Meu xará. Pedro, como uma empresa multinacional, como a EDP, né, gigante, nessa sua área, né, na área de energia, como é que ela leva em consideração, o que ela leva em consideração na sua cadeia de valor, né, suprimentos e clientes, em relação ao ODS 10, quando a gente fala de diminuição de desigualdade? Bom, bom dia. Vocês vão perceber que eu falo a vossa língua, mas só daqui a 10 minutos é que vão perceber que é a mesma língua. Eu já estou há mais de 10 anos no Brasil, mas ainda continuo a ouvir o oi, no táxi, então é direto. Então vou tentar falar devagar, porque se me entusiasmar. A EDP não é assim tão grande, não é? É uma empresa de médio porte, uma empresa de energia elétrica, e o Brasil é um mercado importante do grupo EDP, representa, dependendo do câmbio, depende dos anos, mas entre 15% e 20% dos resultados operacionais do grupo, não é pouco. E curiosamente, quando foram comunicados os ODS, o nosso CEO estava lá nas Nações Unidas e fez lá uma série de declarações, uma delas que nos deu muito orgulho, a mim particularmente, que trabalho nessa área, que foi que nós não vamos fazer mais térmicas a carvão. Vejo que é uma empresa de energia ter um CEO que anuncia ao mundo que nós não vamos fazer mais térmicas a carvão, com a atual tecnologia, não é? E depois vem a pergunta, mas se a tira do projeto for 50%, não vamos fazer mais térmicas a carvão. Porquê? Porque é a coisa certa. Isso dá um orgulho a nós, funcionários, muito grande, e é um grande fator de motivação. Mas depois que saíram os ODS, os 17 ODS, nós fizemos um trabalho interno. Enfim, de alguma forma, a nossa atividade tangencia todos os ODS.
mas nós resolvemos escolher alguns para trabalharmos com mais cuidado, com metas, com monitoramento, com programas, com monitoramento, e curiosamente o 10 não está entre os... O 8 está, o 10 não está. Mas, enfim, em termos... Eu não tenho, assim, eu diria que não tenho grandes coisas a acrescentar no caso do que é que nós fazemos em termos das cadeias globais de suprimentos. Nós fazemos, eu acho, o básico, não é? Qualificamos os nossos fornecedores, tem requisitos excludentes, cumpre, não cumpre, tem, não tem. Tem requisitos de pontuação, tem certificação ambiental, não tem certificação ambiental, tem certificação em saúde e segurança, não tem, ISO 9000, não tem. Portanto, temos uma matriz de riscos dos fornecedores, portanto, o que exigimos dos fornecedores não é o mesmo se ele tem contacto com o cliente, se ele tem acesso aos nossos dados, enfim. A criticidade do fornecimento também é determinante, e nós temos um sistema de qualificação informatizado relativamente complexo, e robusto, e eu diria que isso não nos diferencia muito. Aquilo que eu queria destacar tem a ver com algo que eu já ouvi aqui, e que eu aprendi aqui, não é? Eu trabalho já há muitos anos, mas estou no Brasil há pouco mais de 10, e realmente a questão social no mundo, nos negócios aqui, é diferente do que é, pelo menos em Portugal, que é a minha experiência, não é? E eu imagino que haja muitas razões para isso. Eu não sou pesquisador dessa área, não as conheço todas, mas uma delas certamente é a própria necessidade. Por exemplo, nós em Portugal também temos uma fundação, a Fundação EDP, e aqui temos um instituto, mas é a mesma coisa. Mas em Portugal, se uma escola pública precisa de alguma obras na escola, não vai pedir à empresa, vai pedir ao governo, ao Ministério da Educação. A empresa pagou os impostos. Então não é tradicional ir bater à porta da empresa e pedir: olha, eu preciso que pinte a minha escola, preciso de uma cerca, preciso de um muro. Então nós não temos essa demanda da sociedade. Aqui temos. Aqui temos demandas que eu nunca pensei vir a... Não é? Nós temos dificuldades, por exemplo, no licenciamento ambiental em alguns estados. E juntamos-nos com outras empresas, porque quando temos dificuldades de licenciamento, dificuldades de cronograma, de timing, não é? Não estou a falar das exigências que são importantes e têm que continuar a haver. Mas ninguém cumpre cronogramas, demora 2, 3, 4, 5 anos para ter uma licença, e quando isso acontece para todas as empresas, não é só para nós. Então nós vamos, nesse estado específico, que eu não vou agora dizer qual foi, juntámos-nos num grupo de empresas, na Fiesp lá do sítio, e fomos falar com o órgão ambiental. O que é o órgão ambiental disse? É verdade, vocês têm razão, nós não temos condições, não temos técnicos. Se vocês nos pagarem os técnicos, nós vamos conseguir cumprir prazo. Pagar os técnicos? Como é que eu vou pagar os técnicos? E não, porque não temos técnicos suficientes, vai para o jurídico da empresa, porque aquilo foi sério, estou a brincar, mas é claro, não foi uma reunião séria. Tinha um secretário de Estado estadual. E vai para a empresa, não, isso é impossível, quer dizer, você faz um licenciamento com um técnico a avaliar o estudo de impacto ambiental, pago por você, o Ministério Público entra com uma ação. Devolvemos, sabíamos disso, mas agora com embasamento jurídico. Voltamos para o órgão ambiental com essa argumentação. Bom, então, pois, é verdade, não, nós temos aqui um sistema para descaracterizar isso, de sorteios e tal. Não. Bom, então queremos um prédio. Porque o nosso não estava realmente em condições. Então, e isso faz o quê? Faz com que, no nosso sistema... Porquê é que eu estou a trazer isto? No nosso sistema global de fornecimento, uma das coisas que nós fazemos com algum sucesso em várias áreas é a partilha dos melhores casos, dos case studies. Portanto, os melhores fornecedores, inclusive nós temos um índice de desenvolvimento de fornecedores e temos uma premiação anual, ele tem várias categorias. Uma delas é sustentabilidade, outra é inovação, outra é qualidade de serviço, há uma série de critérios com prémios. Um deles é a sustentabilidade. E os melhores fornecedores que nos ajudam a desenvolver as melhores soluções para os nossos problemas, fazemos um encontro mundial de fornecedores e eles vão. O encontro também é rotativo, mas quando os fornecedores do Brasil vão à Europa, a Portugal ou a Espanha, ao encontro, os feedbacks que eu tenho têm muito a ver com algo que não era claro para mim quando eu vim para o Brasil, que é as empresas são pessoas brasileiras, estão muito mais habituadas a lidar com estas questões sociais e a lidar com uma coisa que para nós não é tão clara, que é com a complexidade dos problemas. Não é? Na média, e isso para mim é muito visível, as empresas brasileiras, os nossos fornecedores, nós próprios, eu próprio, eu diria, quando eu agora falo com os meus colegas em Portugal, eu tenho plena consciência que eu trabalho, e eu sinto isso na pele, na conversa, nos meus argumentos, a complexidade
trabalhar no Brasil é muito maior do que trabalhar na Europa. É muito mais difícil viver aqui, porque há dificuldades constantes. As coisas não funcionam, a gente tem que pôr a funcionar. E já me tinham avisado quando eu vim para aqui que aqui criavam-se problemas para vender soluções depois, e vender Pedro, facilidade. Acho que o grande problema é, nós não falamos português, nós falamos uma outra língua, né, falta- brasileira. Então, geralmente vêm cá fornecedores nossos falar e trazer experiências e cases mais ligados à componente tecnológica, e nós levamos fornecedores do Brasil para a Europa, para esses encontros, e geralmente os cases daqui têm a ver com como lidar, até porque não sei se vocês têm a noção, que para uma empresa de distribuição de eletricidade, as desigualdades sociais têm um impacto brutal no negócio. Nós temos bairros onde nós distribuímos eletricidade, onde 50% da eletricidade é roubada. Imagina Tigre, não é? Que 50% das tubulações são roubadas. E nós pagamos pela energia, nós não podemos deixar de pagar ao fornecedor de energia, ao gerador. Então, 50% de roubo é um impacto brutal, não é a média. Infelizmente, é a média de algumas distribuidoras do Brasil. Então, esta questão social impacta. Como é que nós, europeus, olhamos para este problema quando eu cheguei ao Brasil? E nós chamamos de perdas comerciais. Nós temos as perdas técnicas e, para o furto, nós temos um eufemismo que é perdas comerciais. Mas é roubo. Perdas comerciais. Como é que nós, enfim, nos últimos 30 anos, nós, empresas distribuidoras, lidámos com este problema? Aumentando a complexidade do furto. Então, nós íamos dificultando a vida do furto, fazendo cabos protegidos, aumentando a tensão do cabo, elevando a tensão, criando riscos, não é? Porque ele assim morria quando ia lá fazer o gato. E nos últimos, diria-se, não 10 anos, quando eu cheguei ao Brasil não era assim. Nos últimos 5, 6 anos, também coincidindo um pouco no caso da EDP com a criação do Instituto EDP, nós olhamos para isto com um olhar social. Compreender, primeira coisa, porquê é que as pessoas roubam? É por desporto? É por cultura? É por necessidade, a maior parte das vezes é por necessidade. Então, trabalhar estas questões tem sido para nós algo muito importante. Obrigado, Pedro. Fernando, eu vou te provocar muito. Pelo seguinte, você é o representante de uma grande associação de classe, né, da ABIT, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que envolve grande parte de números de empresas no Brasil e não deixa de ser grande aqui no estado de São Paulo. Então, eu imagino a responsabilidade de uma organização como a ABIT em relação a toda a cadeia que existe nessa indústria. A minha pergunta é bem direta. Como uma organização como vocês pode contribuir para as empresas associadas que elas criem diferencial competitivo para suas inserções nas cadeias globais de valor, certo? Seguindo as diretrizes do ODS e, preferencialmente, com esse tema do nosso painel, que é contribuir para a redução da desigualdade, como o Pedro acabou de comentar, que é bastante grande, quer dizer, leva a gente a ter dezenas, para não dizer milhares, de problemas sociais no Brasil. Muito obrigado, Pedro. Bom dia a todas e a todos. Aprendi muito com o painel anterior. Nossa colega da Malve, Thaís, nossa associada. Quero apresentar a Camila, que nos representa aqui na Fiesp. Talvez a Camila devesse estar aqui e não eu, mas eu tomei algumas lições com ela antes de vir para cá. Enfim, é uma pergunta desafiadora para quem está nesse segmento. Regina, com quem nós fizemos vários trabalhos com esse objetivo de melhorar a sustentabilidade e diminuir as desigualdades. Bom, eu estou nessa indústria desde 1977. Não tenho tantos anos, não, viu? Mas 1977, com um mundo muito mais fechado, um mundo muito mais enclausurado, com divisões, cortina de ferro, a China não era o que é hoje, Índia e etc. E nós hoje vivemos um mundo absolutamente distinto e diferente, falando na questão da inserção na cadeia global de valor. Mas antes de a gente falar na cadeia global de valor, acho que a gente tem que falar da gente, tem que falar da própria ABIT. Essa questão de ficar apontando o dedo, que é muito comum, nós temos que baixar os dedos e temos a humildade de olhar para aquilo que a gente está fazendo de certo e de errado. E, principalmente, ter um ouvido de escutar e não um ouvido para responder. Portanto, essa é uma disciplina que eu tenho procurado
seguir na minha vida, às vezes não é fácil, porque eu sou meio impetuoso, mas, de qualquer maneira, só para circunscrever a indústria, são mais de 1,5 milhão de pessoas trabalhando diretamente nesse setor, no Brasil. No mundo, em torno de 70 milhões é o melhor número disponível, em países com diversos níveis de desenvolvimento. Nós vamos desde os Estados Unidos, que tem a terceira maior indústria têxtil do planeta, não a de confecção, à China, que é o maior produtor planetário de têxtil de confecção. Metade do que é fabricado no mundo é fabricado na China, e 1/3 do comércio internacional, que gravita em torno de 800 bilhões de dólares, advém da China. O Brasil tem a 4ª maior cadeia produtiva do mundo em confecção, a 5ª maior em têxtil, e é a maior cadeia produtiva integrada do Ocidente. E vive complexidades, como o Pedro aqui colocou, muito interessantes, porque nós temos uma competição com o mundo que não é fair, vamos logo estabelecer isso. O compliance brasileiro, as regras que o Brasil tem na área trabalhista, previdenciária, ambiental, e eu não vou falar das burocracias e das disfuncionalidades, eu vou citar o marco legal, é absolutamente distinto do marco legal existente numa série de países que competem conosco por esse mercado que é gigantesco. O mundo consome em torno de 2 trilhões de dólares de produtos têxteis e confeccionados por ano, e é um mercado que cresce 3% ao ano. Então, nós temos duas visões nesse processo. Primeiro, o que reduz a desigualdade? Fundamentalmente, a geração de emprego de qualidade. Aqui foi colocada a pergunta sobre a legislação trabalhista, etc., etc., como é que está. Vai demorar um pouco para a gente ter uma visão mais clara sobre como vai se consolidar esse processo. Eu, particularmente, sou favorável à reforma que foi feita. Nós temos que cuidar da segurança das pessoas e acredito que legislações engessadoras, não que sejam desprotetoras, mas engessadoras, não impediram que o país chegasse a mais de 13 milhões de desempregados. Então, para ter porta de entrada, tem que ter uma porta de saída. E que, para você consiga realmente qualificar e investir nas pessoas, você tem que ter elementos práticos para isso. É inadmissível a gente viver como vive no Brasil, que você gera 2 milhões de postos de trabalho, como estava gerando anteriormente, mas saem em 20 e entram 22, quer dizer, um turnover fantástico. Já houve uma redução de turnover mais recente. Agora, o que gera emprego é crescimento. Crescimento, bons marcos regulatórios, segurança jurídica, facilidade para se fazer negócio e uma rede de proteção adequada, que não seja paternalista, mas que seja efetiva para dar andamento aos negócios. Então, a ABIT, como entidade, ela tem basicamente 4 pilares de atuação. A representação institucional, para aquilo que ela foi criada, por isso que ela foi fundada há mais de 60 anos. A área de qualificação, informação e capacitação, junto com parceiros. A área internacional, negociações e promoção de comércio e internacionalização das empresas. E a área de serviços de atendimento ao associado. Por exemplo, a área que nós mais temos demanda dentro da entidade é a área jurídica. Jurídico, trabalhista e tributário. Por quê? Porque o Brasil é complexo, não é um país para amadores. E como nós temos uma miríade de pequenas empresas, e aí entra nesse aspecto nosso, como informar a essas companhias para elas estarem dentro de um compliance funcionando de maneira adequada. Então, tem várias formas. Um dos projetos que nós mais admiramos e fazemos é o projeto que já foi citado aqui anteriormente, que é o projeto de encadeamento produtivo. São as maiores empresas na sua cadeia de suprimentos, levando as melhores práticas. Certificações, processos de certificação, também acho que essa multiplicidade de certificações mais complica do que ajuda, tá? Porque cada um tem um certificado, o meu é melhor, o seu é pior, um é verde, o outro é amarelo, o outro etc., etc. E vamos falar a verdade, a certificação, ela, por si só, não representa nada, ela é um indicador de que a empresa está querendo trabalhar com boas práticas e reduzir os problemas que ela poderia vir a ter ou causar aos seus funcionários, ao meio ambiente, etc. Os pilares da indústria da moda, mais significativos para os próximos anos, eles estão pautados em 7. O primeiro deles é transparência da cadeia de suprimentos. E aqui vamos falar claramente. Parte dessa transparência vivida hoje veio pela legislação. Não foi um ato, talvez, tão voluntário assim. O segundo é a produção sustentável, menor uso de recursos, menor uso de eletricidade,
O Brasil, por exemplo, foi um país altamente competitivo no passado, no custo de energia elétrica. Hoje não é. Hoje virou uma barafunda, na medida que tem tantos subsídios cruzados, ninguém mais entende essa questão das tarifas de energia do Brasil, que estão entre as maiores do planeta. Eu não estou dizendo que é o A, o B ou o C. Estão, isso é uma constatação. O outro pilar é a questão das matérias-primas. O Brasil tem um potencial enorme de desenvolvimento de outras matérias-primas. Só para ter uma ideia, o nosso algodão, o algodão sempre falado como um grande vilão por usar água para irrigação, o nosso algodão, só 4% da produção do nosso algodão é irrigado. 96% é o algodão de sequeiro. Ele usa a água do tempo, a água da chuva. E 70% do algodão brasileiro é BCI, Better Cotton Initiative, ou algodão brasileiro responsável, o que nos leva, na cadeia de produção e de distribuição, a um selo verde, que é muito relevante, que será relevante para o alcance do mercado internacional. Mas, voltando um pouco à questão da sustentabilidade, essa geração de 1,5 milhão de postos diretos de trabalho, ele se dá numa miríade de empresas de muitas diferenças. A maior parte, não a maior parte da produção, a maior parte dos atores é de micro e pequenos empresários, que declararam alguma coisa à Receita Federal. Entre texto e confecção, são cerca de 100 mil companhias que vendem os seus produtos, ou eles são distribuídos em 150 mil pontos de venda no varejo. Não significa que a produção é distribuída homogeneamente. Você tem grandes grupos e você tem os grupos menores. E nós estamos envolvidos, e a Camila capitaneia esses processos, em várias iniciativas com a Fundação CIA, com a OIT, com a Regina no passado, que agora está cuidando da Schneider, todas elas voltadas para os imigrantes, aqui em São Paulo, melhorando as condições de produção e, ao mesmo tempo, trabalhando na disseminação da melhor informação. Então, o desafio não é pequeno e nós procuramos trabalhar em rede com todos os sindicatos estabelecidos no país. Obrigado, Fernando. Dá para realmente entender a importância, né, de associações de classe neste papel de incentivador e mobilizador para as empresas. Eu queria abrir agora uma primeira rodada de perguntas. Então, Bia, que pergunta você gostaria de fazer para um dos outros 3 painelistas, enquanto nós esperamos algumas perguntas dos nossos participantes? A pergunta que vai para a Valéria, de uma empresa pequena, né? Que ações as empresas realizam, a sua, né, empresa realiza, para subir a régua e ajudar os fornecedores nas suas CGVs, na cadeia de... Bom, eu vou citar um exemplo. A Tetra Pak utiliza nas suas embalagens o polietileno de cana-de-açúcar, alguns chamam de verde, uns não gostam do verde, porque... Enfim, mas nessa cadeia, antes da gente começar a pensar em utilizar o polietileno de cana-de-açúcar nas tampinhas, isso foi em 2011 que a gente começou, nós pensamos o que fazer nessa cadeia para que ela pudesse se desenvolver, melhorar não só o nosso fornecedor, que é a Braskem, que é um grande fornecedor, mas o fornecedor da Braskem, que é a Raizen, o fornecedor da Braskem, que até chegar lá no produtor, no pequeno produtor rural, que é quem está plantando a cana-de-açúcar efetivamente. Então, desde o início das negociações com o fornecedor, nós deixamos claro que, para nós, era importante a cadeia. Por quê? Porque, se houver um problema lá no pequeno produtor, na ponta da cadeia, esse problema vai respingar na Tetra Pak, vai respingar na Braskem, todo mundo que está junto. Então, nós temos hoje toda uma parceria para desenvolvimento, não só dos fornecedores, desde a aplicação de código de conduta, auditorias de terceira parte, programas de melhoria para os pequenos produtores, para que eles possam... Porque é difícil chegar para um pequeno produtor e falar de certificação. Ele não tem dinheiro nem condições para isso. Então, o que é que a gente pode fazer para que ele cumpra esse mundo de legislações que existem, para ele melhorar o padrão dele de fornecimento, para que ele possa fornecer para uma empresa maior? Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, acho que é uma forma, sim, de você influenciar, primeiro pelos seus fornecedores. Acho que se cada empresa demanda dos seus fornecedores uma melhora em questões sociais e ambientais, com certeza essa cadeia vai melhorar. Obrigado, Valéria. Pedro, eu quero provocar você com uma visão
de fora, né? Além da EDP ser uma multinacional, você ser um executivo de fora, você consegue elencar, sei lá, os 2 maiores ou 2 grandes desafios e riscos no Brasil em relação, né, à conduta empresarial responsável, os objetivos de desenvolvimento sustentável / sustentabilidade, e o que vocês, né, o que a EDP tem feito para superar esses desafios ligado aos nossos temas? Não, eu tenho que ter algum cuidado para não... Eu já sou brasileiro também, já tenho passaporte brasileiro. Portanto, mas é que, como as pessoas não sabem isso, ouvem-me a falar, se eu começo pode sair uma crítica barata. Não é? Então este cara está a dizer mal do Brasil, está aqui a morar, para a terra dele e tal. Então tenho que ter cuidado, porque eu não escolhi ser português, mas escolhi ser brasileiro, e portanto tenho que respeitar. E eu deixo esta ressalva porque às vezes surgem estas... Não é? Eu também não gosto. Um estrangeiro vai para Portugal dizer mal de Portugal. Mas a questão não é dizer mal, mas às vezes pode ser interpretado assim. Mas é uma questão cultural, eu acho que a questão cultural é importante. Não é? Se falar de desafio, a gente não está falando mal, é um desafio, não, né? Este domingo, fala-se de Lava Jato, fala-se não sei o quê. Este domingo minha filha teve uma atividade desportiva no clube onde ela frequenta, que ela pratica atividade desportiva. Paga-se a mensalidade, paga-se a inscrição na prova, R$120. E na sexta-feira recebo o WhatsApp da professora, porque isso era combinado, com um valor de R$86 por fora para pagar lá da organização. Não é pelos R$86, mas o que é que isto revela? Quer dizer, se eu pago a inscrição, se eu pago a mensalidade do clube, do desportivo, se eu pago a inscrição na prova, eu tenho que pagar 86... porque os funcionários vão... Agora, por exemplo, eu perguntei para que era. Porque os funcionários vão ajudar lá a levar os materiais que estão guardados e tal. Mas os funcionários não são funcionários do clube. Não recebem um salário do clube que eu pago. É assim, mas é que não tem explicação. Não é? Eu paguei porque é a minha filha. Se fosse eu, sinceramente, eu não pagava aqueles R$86 por mim. Se a atividade fosse minha, eu não teria pago aqueles R$86. Mas eu paguei e não questionei. Isto revela o quê? Há qualquer coisa errada. Neste dia a dia. Quer dizer, isto foi domingo passado comigo, passou-se comigo. Depois eu vejo o Lula, vejo o que está a acontecer e quero acreditar que estes R$86 não são errados. São errados. São errados. Então a questão cultural preocupa-me muito, porque sou brasileiro, porque os meus filhos são brasileiros, nasceram aqui, a minha mulher é brasileira, e ligado com a questão cultural e com a sustentabilidade, a questão do curto prazo. Eu acho que tenho o privilégio, em termos culturais, de viver a meio termo entre o norte da Europa, os Estados Unidos, a Europa do Norte e o sul. Ali Portugal está em um meio termo. Quer dizer, nós não somos organizados como os suecos, mas também não somos tão desorganizados como os brasileiros. Estamos ali no meio. Então olhamos para o norte e admiramos, e há pessoas que não gostam, mas de modo geral nós admiramos o planejamento, enfim, a maneira organizada como eles fazem as coisas, a questão cultural, o respeito pelo coletivo. Não é? Quer dizer, se eu não cuspo para o chão em casa, porquê é que eu cuspo para o chão na rua? Quer dizer, é uma coisa que na minha cabeça não entra. Eu não consigo entender. Como é que se pode mandar coisas para o chão na rua? Eu sempre me pergunto, será que estas pessoas em casa mandam as coisas para o chão? Cospem no chão? E não somos tão... E olhamos para o Sul, para a África e para a América do Sul, e estamos ali no meio caminho. E, portanto, dá para ter... Porque é que eu estou a referir isto, que é uma perspectiva pessoal, de uma experiência pessoal, que dá-me um certo estatuto de observador, não é? Observo, e claramente, então, nós em Portugal não temos, e na cultura portuguesa, não temos a organização e o planejamento do Norte, mas também não temos a bagunça do Sul. E aqui realmente há uma visão, é o curto prazo, não é? E eu sinto isso nas relações com os fornecedores. Eu não trabalho na área de fornecimento, mas eu conheço, e nós da área de sustentabilidade e meio ambiente trabalhamos com a área de procurement, no desenvolvimento de soluções, de melhoria da cadeia de valor, mas eu contrato também fornecimentos para a minha área. Portanto, eu tenho relações, sou gestor de contratos de fornecimento. E quer dizer, se o cara puder ganhar tudo no primeiro dia, ele ganha. Não é? Não tem aquela coisa de querer tratar... Não é sempre, não estou a dizer, todos os fornecedores querem ganhar tudo para amanhã. Não é todos, mas é a maioria. Então, eu acho que essa visão de curto prazo é algo que eu acho que
está muito enraizada e precisa de mudar para garantir uma visão mais sustentada, porque sustentabilidade é isso. O conceito que a gente comenta bastante, né, Pedro, da perenidade, né? Eu não posso pensar no amanhã, eu tenho que pensar daqui a longo prazo. Pia, eu queria fazer já um mix entre as nossas perguntas, entre nós e algumas das plateias, mas veio uma pergunta aqui bastante interessante que eu acho que você poderia responder muito bem por ser o que nós consideramos ainda uma empresa pequena, como você mesmo falou. A pergunta vem da Márcia Lúcia Guilherme, da 3 Ambiental, e ela fala assim, além da capacitação profissional, né, de terceirizados ou contratados, como se estende, né, programas sociais, principalmente para terceirizados, em relação à família, em relação à profissionalização, um apoio à educação de filhos, incentivos para práticas culturais, alguma coisa que pudesse trazer como uma redução de desigualdade. Como é que a BR Goods encara esse desafio? Obrigada pela pergunta. Lógico, nós temos as nossas limitações financeiras, mas isso não pode ser justificativa. A gente trabalha muito com o conhecimento interno dos colaboradores para que eles repliquem esse conhecimento interno e essa ética. Uma das coisas que a gente faz é um diálogo mensal, né? Todo mês. Só que a gente começa esse diálogo cantando o hino nacional e a gente estende para algum tema, porque os temas que estão hoje, né, nos assuntos nacionais, eles têm que ser discutidos, respeitados, sim, a opinião de cada um, mas tem que ser discutido. Então, essa ação... um outro exemplo, sempre quando tem eleição, eu trago umas senhoras que chama Movimento Voto Consciente, que elas explicam o que faz um deputado, um vereador, um senador, são apartidárias, mas as pessoas, principalmente eu acho que a liderança tem essa obrigação de poder proporcionar o conhecimento sem um viés, entendeu? Para algum lado, mas para que as pessoas tenham escolhas melhores. E, através disso, elas vão multiplicar esse conhecimento. As pessoas, muitas vezes, não tiveram a oportunidade de aprender a fazer as coisas de uma maneira diferente ou ver um ponto de vista diferente. Então, elas estão muito arraigadas naquilo que está ao seu redor. E as pessoas elas despertam para as coisas quando elas são explicadas e colocadas numa maneira colaborativa e das duas partes. É muito da liderança entender o outro lado, qual é a situação que a pessoa estava passando. 2 semanas atrás mesmo, eu estava com uma das líderes sem foco, sem conseguir se envolver com algumas questões das empresas. Quando a gente foi se aprofundar, ela está num baita momento difícil. Então, vamos ajudar aquela pessoa a atravessar esse momento com mais tranquilidade e vir para um ambiente melhor. Porque, quando você está num ambiente melhor, você consegue propagar esse bem-estar e passar para a sua família, para os seus vizinhos. E, nesses diálogos, muito dessas questões pesadas que acontecem, surgem casos de amigos, de semelhantes, e que elas podem levar um conhecimento diferente e até tratar com decisões objetivas da empresa. Eu exporto também. E existem países onde tem casamento infantil. E eu já falei para a minha equipe, esquece, não vamos exportar. Ai, mas tem cotação? Não, não vamos. Não vou fazer parte, não vamos fazer parte disso daí. Não vai ganhar, não vai. Tem o mundo todo. Então, tem alguns momentos que a gente tem que ter algumas decisões. Participo ou não participo? Entendeu? E quando você está com uma equipe unida, entendendo, naturalmente vai ser passado para a comunidade ou para todos esses terceirizados que a gente trabalha. Não sei se eu respondi. Obrigado, Bia. Fernando, eu queria fazer mais uma pergunta específica para posicionamento que nós temos, né, como a ABIT. Como os ODS, né, no caso do nosso debate hoje, 8 e 10, criam diferenciais competitivos para as empresas no acesso a mercados internacionais ou a cadeias globais de valor? Essa é uma questão muito séria e que está ganhando uma dimensão cada vez mais relevante nas transações internacionais.
Mas vamos pensar numa coisa aqui interessante também que não posso deixar de colocar. O Brasil consome 1.200.000 toneladas de vestuário por ano, que dá mais ou menos 6 bilhões e meio de peças. A África é um continente que precisa de crescer, se desenvolver, se industrializar. A Europa manda para a África 1.200.000 toneladas, mais ou menos, de vestuário usado por ano, exportando a preços de 50, 60 centavos de dólar. Não há indústria nascente que resista. Então, se por um lado pode parecer algo benéfico para atender uma determinada demanda social, por outro lado, é altamente maléfico como fundamento de desenvolvimento. Então, o mundo não é para amadores, aliás, é só para colocar. O Brasil, no século XX, foi o país que mais cresceu no planeta, 7,5% ao ano. Paramos de crescer em 1980. Mas nós temos aqui as 500 principais empresas do mundo estão no Brasil. Então, a despeito das nossas falhas, que não são poucas, essa é uma nação nova que poderia estar num outro patamar, sem dúvida nenhuma, e eu comungo de algumas observações aqui do Pedro, mas eu acho que o jogo, para ser jogado, está aí. Somos nós que faremos a transformação. Os nascidos ou os que adotaram o Brasil, os que têm mais condição e mais qualidade, ou mais conhecimento, qualidade não é bem a palavra, mais conhecimento para fazer o que a Bia colocou. Agora, olhando para o mundo, nós estamos assistindo aqui a diversas grandes empresas se preocupando com as cadeias de suprimento, inicialmente porque o impacto nos seus valores de mercado foram muito profundos. Tá? E vamos aqui ser bem verdadeiros. Essas questões têm muito de compliance mundial, e o nosso Congresso do ano passado teve como tema conformidade, tecnologia, fatores chaves para a indústria e para o varejo, principalmente do nosso segmento. Deste ano, nós vamos tratar de gente, pessoas, porque no painel anterior falou-se de 4.0, manufatura avançada, como é que nós vamos requalificar e recapacitar as pessoas nessa transição tecnológica que está chegando fortemente aqui também na nossa indústria. Então, as cadeias globais de valor estão sendo dominadas, sem dúvida nenhuma, por uma série de discussões sobre a sua ética, a sua sustentabilidade, como se paga o salário, quais são as condições sociais e condições de trabalho que são dadas numa série de países que disputam o mercado internacional, e o consumidor, muitas vezes, faz vista grossa. Vamos falar a verdade. Se eu estou lendo que tem problemas lá no país A, B, C ou D, não quero entrar no mérito, eu vou comprar a roupa e vejo lá que é feito lá naquele país, eu compro ou eu não compro? Ou eu acho que vale a pena comprar e espero que o outro faça a parte que eu deveria estar fazendo, porque está mais bonitinha, porque o preço está em conta, eu vou levar a si mesmo. Então, tem uma educação do consumidor nossa e do mundo, porque isso não é privilégio do Brasil, Europa, Estados Unidos, etc., etc. Então, há todo um discurso que tem que se penetrar na alma, na raiz das pessoas. Então, essa discussão do comércio, da sustentabilidade, das pegadas corretas de ambiente, de meio ambiente num produto, elas mais e mais vão predominar no comércio internacional. Isso eu não tenho dúvida. Agora, como que essa disseminação da informação e da cultura vai trazer esse processo de conscientização para mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, e muitos deles carentes de tudo e mais alguma coisa. Então, é um movimento inexorável, é um movimento que veio para ficar, é um movimento que o Brasil não está atrás dessa discussão. Agora, temos que discutir também internamente com as nossas autoridades o seguinte: falou-se aqui de formalidade e informalidade. A gente vai ali na esquina, no Brás, então tem meio Brasil formal, meio Brasil informal. E o formal paga tudo em dobro, e o informal não paga nada. E o poder público, que tem que dar o amparo a isso, ele não tem sido competente e capaz de cuidar dessa questão. Então, o Brasil, o custo é em dobro, porque a carga, você tem a guarda, a escolta particular, você paga 2 vezes alguma coisa. Eu estava vendo o último episódio daquele mecanismo, João, bom Alfredo. seriado. Então, é isso aí. Obrigado, Fernando. Realmente é bom. E eu li também essa semana esse ponto que você colocou em relação às doações de roupas por preço muito subsidiado à África. Agora me fugiu o nome de um país minúsculo, Ruanda, que vai peitar os Estados Unidos, né? Mas está dizendo que vai brigar lá com a laranja, que não quer receber
mais roupa, porque ele tem que desenvolver a indústria local. Fiquei impressionado com isso, notícia dessa semana. Valéria, eu queria jogar agora uma pergunta para você, que vem do Camilo Stefano, e ele fala o seguinte, da Ativo Agroindustrial. Como a Tetra Pak atua junto às comunidades onde ela está inserida, na busca dessa redução das desigualdades sociais, e como vocês trabalham a questão do investimento social privado, também focando esse tema da redução das desigualdades sociais? Bom, como eu comentei no início, uma das formas que a gente encontrou de trabalhar essas questões sociais foi justamente na cadeia de reciclagem, não só nas comunidades onde nós estamos inseridos. Hoje a gente tem 2 fábricas no Brasil, uma em São Paulo, outra no Paraná, mas no Brasil todo, porque, afinal de contas, os nossos clientes distribuem por todo o país. Então, a nossa responsabilidade pós-consumo está pelo país todo. Então, há mais de 20 anos, nós iniciamos esse trabalho de apoio às cooperativas de catadores, de reciclagem. A reciclagem no Brasil só acontece via cooperativas? Não, nós sabemos disso. Mas é um elo que nós acreditamos que precisa ser desenvolvido. É uma parcela da população, nós estamos falando de mais de 1 milhão de catadores no Brasil, que não são como empresas privadas, né? Que você vai lá, contrata e exige um serviço. Eles precisam de um apoio. Um apoio no quê? Em capacitação para que eles possam absorver toda essa demanda que a lei de resíduos vem dando a eles e vai dar cada vez mais. Então, esse trabalho nosso começou no início, e aí a gente vai aprendendo, né? Primeiro com equipamentos, vamos ajudar com equipamentos para melhorar a infraestrutura dessas entidades. Ok, ajudou, mas daí daí o nosso amigo lá comentou, vamos para o campo, porque quando você está lá, você vê que só o equipamento não resolve. Né? O equipamento ele é muito importante, seu equipamento é o mínimo, mas aí você vê que você tem dificuldades de gestão. Eles nunca trabalharam gestão, você tem pessoas com problemas sociais, com problemas familiares, sem formação. Como que você ajuda nessa gestão? Aí nós criamos um programa chamado Cooperativa em Ação, para ajudar em aumento de produtividade das cooperativas e também renda, porque, afinal de contas, a cadeia de reciclagem no Brasil ela é movida a dinheiro. Não dá para você achar que todo mundo está lá reciclando porque vai salvar o planeta. Ainda não é assim. As pessoas estão lá por uma questão social, por uma necessidade financeira. Então, como que você ajuda eles, trabalhando de uma forma organizada, a ganhar mais dinheiro com a atividade de reciclagem? Enxergar essa atividade como algo muito nobre que ajuda o país. Então, essa foi a segunda etapa. E a terceira, que até o vídeo que depois eu vou passar no final, também convivendo com eles, nós vimos que, às vezes, o líder, a pessoa que lidera aquela iniciativa, ele sai, vai para fazer uma outra coisa, enfim. E todo aquele trabalho de anos, às vezes, se perde, porque não é como numa empresa que você tem lá um plano de sucessão, não, saiu esse, entra o outro e continua. Não. As pessoas, elas não têm, às vezes, elas não se enxergam como potenciais líderes, como, eu sou triador de material, como é que eu vou ser o presidente da cooperativa ou o tesoureiro da cooperativa? Então, tem esse negócio da autoestima. Então, nós, há 4 anos, começamos com um programa chamado Cuidando do Futuro para desenvolvimento de lideranças em cooperativas de catadores. Para quê? Durante 1 ano, eles ficam lá entendendo o papel deles, que eles podem ser muito mais do que eles já são hoje. E a gente tem, graças a Deus, em 4 anos de programa, exemplos fantásticos de pessoas que passaram por isso, que triavam apenas material e hoje, por exemplo, são líderes de 60 cooperados numa das megacentrais aqui em São Paulo. Então, tem exemplos, é um trabalho de formiguinha. O que precisa? Muitas empresas fazendo isso. Aí você consegue mudar essa realidade de desigualdades que a gente tem. Eu citei aqui o exemplo nessa questão da reciclagem, mas, com certeza, na cadeia de cada um de vocês podem enxergar um elo que precise de um apoio a mais, porque se a gente for só esperar, né, pela legislação, pelo caminho natural das coisas, talvez vai levar um pouco mais de tempo. Fica mais complicado, né? Obrigado, Valéria. Pedro, uma pergunta direcionada a você, da Laila Bendia, e ela é bastante interessante, né?
e fala sobre essa tendência, como é que a EDP se posiciona frente a essa tendência de geração energética de menor custo, né, sustentáveis, como a solar, que trazem uma série de oportunidades de acesso à energia, ao mesmo tempo que esse tipo de energia não precisa, por exemplo, de pagar, né, o custo da transmissão ou da geração, uma vez que é uma geração local. Como é que a EDP está se posicionando frente a essa nova tendência, a essa nova tecnologia? É uma pergunta... Bom, eu quando terminei o meu curso, a maior parte dos meus colegas queria trabalhar... Havia duas grandes empresas... Portugal é um país pequeno, não é? É menor, é do tamanho do município de São Paulo, nem do Estado. E tem poucas empresas grandes e tal, mas havia duas grandes empresas na altura, uma era a Portugal Telecom, a PT, que trabalhava em telecomunicações, e a EDP, eram as maiores empresas portuguesas do setor não financeiro. Então nós, que eu fiz engenharia ambiental, a maior parte de nós queria trabalhar numa empresa grande, que é um sonho dos muitos jovens. A PT já não existe. Faliu, basicamente quebrou, já não existe, por razões tecnológicas, embora eles tenham entrado também no mercado das comunicações móveis, dos celulares, e por outras razões acabou. E a EDP está ameaçada por isso mesmo, não é? E isso é engraçado, eu falo muito, já falo um pouco com os meus filhos, mas falo, quando trabalhei no Instituto EDP, muito nas escolas, com jovens. Não é óbvio que trabalhar numa empresa como a EDP seja sexy. Um jovem hoje quer ir para o Google, o Facebook, Tesla, Uber, nem quer ir para a EDP, uma empresa de eletricidade, não sei o quê. Porque é tipicamente, e hoje ainda, uma coisa do passado. Mas vem a parte engraçada. Eu trabalho numa empresa, e o nosso CEO fala muito disso. E nós sentimos na prática, isto vai responder à pergunta, sentimos na prática, no que estamos fazendo, essa transformação. Nós sabemos uma coisa hoje por certo, é que daqui a 10 anos o setor elétrico vai ser profundamente diferente do que é hoje. Profundamente diferente. Por exemplo, em Portugal, eu tenho um apartamento, o setor está 100% liberalizado. Eu posso escolher o meu fornecedor. Portanto, eu lá sou cliente da EDP, porque sou funcionário da EDP, para não ter problemas, é melhor ser cliente da EDP. Mas se me chatear muito a cabeça a EDP, eu nunca mais, não quero, troco. Não é? E tem vários outros fornecedores. Isso muda completamente a relação. Quer dizer, eu sou funcionário da EDP e como cliente da EDP, senti na pele a melhoria da qualidade do serviço. O que é uma empresa monopolista, por melhor que procure fazer, e a EDP não era uma empresa, enfim, tinha um mínimo de respeito, mas era monopolista, quer dizer, as pessoas tinham... Você liga para uma empresa monopolista, como era a EDP, como era a Portugal Telecom, e pede uma ligação. Ou pede... eu agora só posso mandar alguém daqui a 15 dias. Em horário comercial, entre as 8 e as 18. Eu tenho que ficar em casa entre as 8 e as 18, eu não tenho ninguém para ficar em casa. Claro, não tenho empregadas como aqui. Tinha que pedir ao meu pai também trabalhava na altura, era um inferno. Mas era assim, não quero, não tem. Pior, os caras não apareciam. E às vezes era para pedir uma instalação. Eu fiz uma escritura, vou na loja da EDP, tenho aqui a escritura, ia. Hoje não acontece isto. É que não acontece mesmo. Eu ia numa loja da EDP com uma escritura, olha, eu quero uma ligação nova, eu quero ser cliente. Isto só daqui a 2 meses. Não tinha alternativa, tinha que esperar. Não era 2 meses, era tipo 15 dias. Lá se marca para daqui a 15 dias e até lá eu tenho que ficar em casa dos meus pais porque não tenho luz em casa. E marcamos para o dia tantos de maio. Quando? A horário comercial, entre as 8 e as 18. Então, mas, não, entre as 8 e as 18. Mas quando é que chega a pessoa? Entre as 8 e as 18. Então, tinha que arranjar maneira de alguém estar em casa entre as 8 e as 18. E não, fora de brincadeira, o cara não aparecia às vezes. Para instalar o medidor, para eu me tornar cliente. Bom, mudou completamente. E outra coisa que está a mudar é a questão da tecnologia, não é? Aí, a EDP no Brasil, por exemplo, criou há 3 anos, nós temos uma empresa chamada EDP Soluções de Energia. E aí fazemos muito o que faz, usamos equipamentos de Schneider. Aí é chegar a uma indústria, usando uma série de mecanismos
de modelos de negócio, incentivos financeiros, inclusive alguns da própria regulação brasileira da eficiência energética, é chegar a um cliente como a Macro, enfim, engraçado, essa é uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Nós temos feito projetos em clientes de eficiência energética, onde há claramente ganhos financeiros, mas ganhos ambientais, porque realmente reduzir o consumo de energia traduz-se em ganhos ambientais, mas o cliente não quer comunicar. Então nós temos clientes que nós não podemos dizer o que é que fizemos na casa dele porque ele não quer comunicar. Mas a Macro aceitou comunicar, então nós estamos agora a comunicar que estamos a trocar a eliminação de todas as lojas da Macro no Brasil, para a eliminação mais eficiente, reduzindo os consumos. Então nós temos uma empresa que só olha para isso. E há cerca de 1 ano e meio criámos uma empresa também que se chama EDP Solar, onde só estamos a olhar para a questão da energia solar descentralizada, que é um grande desafio, não é? Mas o principal eu acho que não vai ser esse, vai ser o veículo elétrico. Para nós, empresas de eletricidade, vai ser um grande desafio e uma grande oportunidade também. Porque se vocês pensarem hoje como é que funciona o mercado de eletricidade, é um mercado altamente complexo, porque nós não temos como fazer estoque de eletrões, não é? Uhum. A não ser com usinas térmicas, altamente poluentes, que eu posso ter o estoque de gás ou o estoque de carvão armazenado para X meses de fornecimento, ou com grandes reservatórios, onde eu tenho a água guardada. Então, só que hoje no Brasil, enfim, praticamente no mundo inteiro, não se conseguem fazer mais usinas hídricas com capacidade de armazenamento. Elas são a fio d'água. Porquê? Porque para ter grande capacidade de armazenamento tem que ter um reservatório maior, um lago maior, mais profundo, e os impactos ambientais são muito maiores, e os órgãos ambientais não autorizam, e com razão, em muitos casos. Então nós temos que em cada momento do dia, do segundo a segundo, isto é feito segundo a segundo, alguém, que no caso do Brasil fica em Brasília, que é o operador nacional do sistema, tem que garantir que a oferta e demanda se igualam a cada instante. E a carga não é constante durante o dia, não é? Portanto, durante a noite cai a carga do sistema elétrico, de manhã começa a aumentar, as pessoas começam a acordar, as indústrias começam a funcionar, depois tem um pico, depois volta a cair, depois tem o pico de fim da tarde. E o sistema tem que estar dimensionado para o pico. Ou seja, nós temos uma capacidade ociosa neste momento de alguém, e nós também investimos em geração, que investiu em usinas para gerar energia e que neste momento não estão a ser necessárias na rede. O que é que o veículo elétrico é para nós, a empresa de eletricidade? É uma bateria ambulante, na minha ótica. Vocês pensem numa coisa. É engraçado porque eu falo nisto e parece uma coisa para o século... Parece de ficção científica, mas não é. Em Portugal já está. Em Portugal... E também é importante, eu gosto sempre de contextualizar, porque eu acho que o Brasil sofre muito com a questão da abundância. O Brasil sofre da armadilha da abundância, não é? Portugal é um dos melhores exemplos mundiais em termos de energia renovável, eólica em particular, em termos relativos, não em termos absolutos, porque o país é pequeno. Mas a gente está a tentar perceber porquê, assim, é que os portugueses são muito inteligentes. Foi interessante, eu vou passar para você a pergunta do Luiz Vandolin, que fala exatamente sobre isso, né? Ele é da Return Zero, uma organização, e ele falou, existe já, vamos dizer, nos grandes centros, uma boa massa crítica dessa parte de reciclagem, né, ou de logística reversa. E aí, como é que a Tetra Pak ajuda a resolver isso em cidades pequenas? Você acabou de mostrar em 3, 4 cidades pequenas, então não precisa responder, mas eu vou deixar a pergunta para você e vou pedir que você faça para a gente, de uma maneira bem breve, Valéria, aquela dica que não só o Luiz precisa, mas todos nós, em relação ao que a Tetra Pak já vivenciou. Fiquei pensando aqui desde a hora que você falou, né? Qual que vai ser a dica? E acho que, por máquina, acho que quem gosta da área, você acha que você vai convencer todo mundo pelo emocional, pela parte legal e tudo isso. Só que nas empresas não é tão simples assim. Então, tenha argumentos de como que isso vai agregar valor para o seu negócio, para o seu cliente. Essa, acho que é o grande diferencial, de você não tentar só que as pessoas queiram fazer aquilo pela causa, porque, infelizmente, a nossa cultura ainda, a gente não chegou nesse nível. A gente vai chegar, eu tenho certeza, porque as gerações novas, elas já pensam diferente, e lá na frente, esse pensamento ele vai ser diferente. Hoje, a gente precisa ter um pouco mais de argumento, seja financeiro, seja uma pesquisa de mercado que mostra como os consumidores estão pensando, as outras pessoas dentro da empresa,
elas precisam enxergar de uma maneira diferente. E daí você coloca o emocional também, o ambiental, e vai ajudar. Mas você tem que ter argumentos mais fortes para levar a questão da sustentabilidade mais a sério para dentro da organização. Obrigado, Valéria. Fernando, já com aquela parte super responsável, sendo o nosso representante de uma grande organização, qual é a dica que você não recebeu em 1977 que você queria ter recebido? Eu acho que talvez a grande dica é aprender a desaprender é tão importante como adquirir conhecimento. E nós que vivemos numa sociedade tão mutante, não podemos nos aferrar a determinadas questões porque aprendemos lá atrás. Então, essa humildade de ouvir, de interagir, de confiar e mobilizar. E eu quero reiterar aqui o que o Francisco falou, minha vida foi de vendas durante muitos anos, eu sou economista, administrador, mas eu gosto da rua. Olhar o que está acontecendo aí fora. O nosso noticiário está muito turvo, está muito nebuloso, mas tem exemplos fantásticos acontecendo todos os dias no nosso país, a despeito desse céu enevoado que a gente está vivendo. Sucesso para todos. Obrigado, Fernando. Também sou bastante otimista. Vamos lá. Pedro, a dica que você gostaria de ter ouvido quando chegou no Brasil há 10 anos atrás e que você vai passar para a gente agora. Não, eu ouvi agora na rádio que parece que o apelido do Ministro de Minas e Energia é Gato. Gato. Gato agora. Então o Ministro agora institucionalizaram a coisa. Não, eu vinha a ver um programa de humor, não, os caras vinham a falar que é difícil fazer humor assim, porque a coisa acontece sozinha. É difícil ser humorista no Brasil, viu, Pedro? Não é fácil, não. Eu uma vez ouvi uma coisa que dizia que um otimista é um pessimista mal informado. Mas, enfim, não, acho que o pessimismo não ajuda. Eu diria, aquilo que eu tenho procurado fazer na vida, a minha vida mudou muito no Brasil, para já, porque foi uma mudança de país, e porque um ano depois de chegar eu tive o primeiro filho, então muda tudo, não é? E eu tenho descoberto, tenho crescido muito como pessoa, como profissional, tenho desaprendido muita coisa, tenho aprendido outras. Mas uma das coisas que eu aprendi algo, estou-me a lembrar de uma palestra de um CEO americano que disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Tem a ver com pessoas, tem a ver com aquela questão de que no Brasil sente-se muito isso, não é? Em Portugal também. Tem pessoas que são, é assim, como chefe é uma besta, mas é um grande pai. Eu comecei a perceber que isso não existe. Nós chegamos ao trabalho e não existe, mas nós fabricamos isso. Nós temos uma capa de pai, de mãe, de marido, de amigo, e uma capa de profissional, de chefe, de subordinado. Eu também tenho o meu chefe. Eu acho que isso tem que... Eu traduziria isso numa frase que eu ouvi, que é assim: o caminho mais difícil de percorrer são 15 centímetros. 15 centímetros é a distância entre o cérebro e o coração. Então, nós às vezes somos completamente cerebrais, em casa somos muito emocionais. Tem ali uma senhora a medir, eu ouvi nos Estados Unidos, eles diziam que era 18 polegadas, eu como não sei, traduzir 15 centímetros. E, portanto, eu acho que nós temos... o que é que eu ouvi desse CEO que faz parte do movimento que eu vos desafio a conhecer, que tem no Brasil, mas que chama-se Capitalismo Consciente. Tem um livro que se chama Capitalismo Consciente, um livro amarelo, de capa amarela, que é uma história muito bonita de uma rede americana de supermercados que foi comprada agora pela Amazon. E esse homem, que tinha uma filha, diz que estava no casamento da filha de um amigo, e ele, como CEO, ele estava nesse rumo. Ele era uma besta no trabalho, mas era um pai extremoso. E, de repente, ele diz que viu o amigo a levar a filha para o noivo que estava no altar, e, de repente, ele pensou assim: todas as pessoas são as filhas queridas de algum pai. Portanto, a pessoa que eu maltrato no meu escritório, porque é a minha subordinada, ou porque é o meu fornecedor, porque eu posso, porque eu tenho poder, essa pessoa é a filha, para mim não representa nada, porque eu trato mal, mas essa pessoa é a filha querida de algum pai. E, portanto, eu diria que nós temos que começar a humanizar mais as nossas relações cotidianas,
nestas lógicas, não é? De pôr mais coração e alma naquilo que fazemos na vida profissional também, nas empresas. Eu aprendi várias coisas hoje, mas vou ser muito sincero, a coisa que eu mais gostei de ouvir foi que você não venderia mercadorias para uma empresa num país que tivesse casamento infantil. Porque se toda a gente fizesse esse tipo de coisas, o mundo seria completamente diferente. Verdade. Pedro, Fernando, Bia e Valéria, em nome dessa audiência, em nome dos nossos organizadores, né, na pessoa da Grácia, Fiesp e companhia, na pessoa do Nicolás, as Eurocâmaras e a União Europeia, eu queria agradecer vocês e todos os nossos painelistas também do primeiro. Eu ficaria aqui horas ouvindo e batendo papo com vocês, mas também para colocar um ponto que eu acho que é bem isso. John Mackay, com o capitalismo consciente, realmente faz uma diferença grande hoje no mundo, tá certo, Pedro? Mas eu gosto muito deste senhor também. E essa frase dele, para mim, ela traz grande parte do que nós podemos fazer. Se nós não formos o caminho da transformação do que nós queremos ver no mundo, de não vender um produto para um país que tenha casamento infantil, nunca tinha pensado nisso também, para mim é totalmente fora. E essa parte, Pedro, da distância mais difícil para caminhar, o caminho mais longo, são 15 centímetros, que é do cérebro ao coração, eu acho que a gente tem que ter esse balanço. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, em nome de todos vocês, agradecer aos nossos panelistas e também dizer só uma coisa. Já é o terceiro ano que eu sou facilitador dessa conferência e, para mim, é um prazer, uma honra ser convidado, mas eu queria dizer o seguinte, estar aqui no meio é a coisa mais fácil do mundo, porque tudo funciona, do meu nome no crachá ao nosso pessoal da área técnica que realmente ficam atrás das cenas. Então, em meu nome, eu queria pedir uma salva de palmas para todos eles que fazem este evento ser um sucesso. Muito obrigado a todos. Os nossos agradecimentos ao Pedro Lins, em nome da Fiesp. E para o encerramento deste nosso encontro, gostaríamos de convidar para que componham a mesa Nicola Ardito, chefe da seção de assuntos comerciais da delegação da União Europeia, e a Grácia Fragalá, diretora titular do CORES, o Comitê de Responsabilidade Social aqui da Fiesp. Vocês já fecham, né? Deixa eu tirar aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Ouviremos, então, para as suas considerações finais, Nicola Ardito. Obrigado a todos e a todas. Eu sou relativamente conhecido por falar muito, então hoje vou surpreender e vou falar muito pouco, porque eu acho que as discussões, as conversas, os intercâmbios foram muito ricos. Então não vale a pena nem tentar resumir, porque tem outras pessoas que estão já fazendo esse trabalho, que agradeço. Eu quisiera fazer uma consideração muito ingênua. Eu ingenuamente, durante uma das primeiras apresentações, fiquei surpreendido da vontade dos nossos panelistas de compartilhar. Eu digo, mas por que será que uma empresa quer compartilhar seus secretos de sucesso, né? Em uma área que, ao final, agrega valor ao próprio business, né? Então, esse é um pensamento ingênuo que saiu na minha cabeça. Eu pensei aos anos, né, em que eu, anos atrás, comecei a entender o que era o conceito de responsabilidade social empresarial. Muitos anos atrás se falava de greenwashing, né? Ou seja, empresas que começavam a falar de responsabilidade social empresarial precisamente para limpar a imagem, né, que não era necessariamente a mais limpa. E eu acho que tem três estados, né? Tem empresas que faziam isso, já não se fala mais porque ou são poucas aquelas que fazem, ou já não é um elemento relevante, né?
E tem um estado de fazer precisamente, né? Eu acho que falamos muito disso na edição passada, mas neste também, de fazer responsabilidade social empresarial não de uma forma filantrópica, mas de uma forma que efetivamente acrescente valor acrescente valor social e do meio ambiente, mas também no produto final, né? E tem esse terceiro estado, eu diria, né, que é o mais nobre, que você tem empresas que estão dispostas a vir aqui. Tivemos mesmo que discutir quantos panelistas, porque tinha mais empresas interessadas em estar aqui, né? Não só 8 panelistas. Então, tem esse estado ulterior, onde empresas, claro, um poderia dizer, não, mas a empresa quer estar aqui porque essa é uma free advertising, né? Publicidade livre, mas ao mesmo tempo não é assim, ou seja, essas empresas que escutamos hoje, eles desenvolveram um conceito e estamos aqui abertíssimas para compartilhar. Então, eu acho, né, de uma forma ingênua, que esse é um elemento que precisa ser destacado. Eu acho que é nobre e é muito bom que isso aconteça. Então, só vou destacar outra vez que eu não estive dentro de todas as discussões, mas por uma boa parte eu achei as intervenções e o debate muito rico e agradeço a parceira, né, que continua desde 2015 com a Fiesp Eurocar, em particular a Fiesp, que está aqui sempre dando esse salão nobre, né? Eu já utilizei esse adjetivo, mas o agradecimento é do coração pela Fiesp, pela parceira. E dizer que, um pouco conectado com essa consideração que eu fiz, que a nossa ideia é fechar esse evento e dar seguimento, né? Muitas vezes as palavras ficam um pouco no ar. Esta edição foi a primeira, outra vez, graças à organização da Fiesp, como dizia o Pedro Lins, que tudo funciona, que este evento foi transmitido live, né? Então, online, as pessoas que não estiveram aqui presenciais podiam também conectar. Então, uma ideia é um elemento mais para que as palavras não fiquem no ar, mas que possam ser recebidas, olhadas, escutadas. E uma ideia adicional que saiu, falando com o Pedro, a Patrícia, a equipa, é dar continuidade a essas conversas, fazendo os relatórios. Então, essas ideias das dicas, né, e um pouco os pontos salientes das discussões vão ficar num relatório que esperamos seja de interesse e que possa estar lá. Nós, como União Europeia, a Fiesp vai dar a máxima difusão. Nicola, desculpa, mas você tinha me pedido uma coisa ontem, a Graça também tinha falado. Eu queria só comunicar a todos vocês que este ano nós vamos fazer uma ementa, um resumo de todas essas apresentações. Eu te esqueci de falar logo no início da manhã, pegando não só essas 8 dicas maravilhosas, mas grande parte do que os nossos painelistas fizeram, e a gente vai disponibilizar isso para todos os participantes ou para quem tiver interesse no tema. Desculpa, Nico, eu tinha esquecido. O Pedro Lins me interrompeu quando já tinha acabado, eu queria dizer. Então não te interrompi. Exatamente, eu já me estendi mais do que quiseram. Outra vez, muito obrigado, Grácia, a nossa parceira é profunda e sólida. Eu acho que temos todas as razões para continuar empolgados nessa aventura que começamos juntos um par de anos atrás. Muito obrigado. Com a palavra, Grácia Fragalá, diretora titular do Cores da Fiesp. Bom, de minha parte é dizer da grande alegria, né, de ter, pelo 3º ano seguido, a oportunidade de concretizar essa parceria, né? O que o Nicola falou é a maior verdade. É uma parceria sólida e está se tornando cada vez mais estratégica. Hoje vocês viram aqui a presença do nosso presidente do Consocial. Então, quando a gente começou, era uma tentativa. Patrícia já esteve conosco aqui, já viveu isso, né? O Pedro, que está desde o começo, de fincar uma bandeira, né? A casa, a gente fala sempre do conceito de sustentabilidade, né? E baseado no Triple Bottom Line, para vocês que são militantes da causa, a casa toda trabalha no pilar econômico, é a função dela, é para isso que ela existe.
tem um departamento de desenvolvimento sustentável, era o antigo departamento de meio ambiente, se transformou em desenvolvimento sustentável, que trabalha todo o pilar ambiental há mais de 20 anos, totalmente consolidado, né? E nós, do Cores, responsáveis pelo pilar social, tentando agitar nossa bandeira. Então, esta parceria com a União Europeia e esta conferência que a gente faz pelo 3º ano seguido tem nos ajudado a consolidar este pilar social, né? Todo mundo que trabalha nessa área sabe que é normalmente o pilar mais difícil dentro da sustentabilidade, ainda é o pilar mais difícil. O acordo que tem se desenvolvido tem olhado para isso e tem dado destaque. E a minha felicidade ao escolher estes objetivos de desenvolvimento sustentável que nós escolhemos para essa conferência foi enorme, porque o ano passado nós colocamos os ODS durante toda a programação do Cores, né? E trazer o objetivo 8 e o objetivo 10 vieram coroar todo o trabalho que a gente fez o ano passado. Quando nós trouxemos o 8 ano passado, o professor Zilberstein esteve conosco aqui. E ele destacou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o papel que a indústria tem neste objetivo especificamente, né? Que é gerar emprego de qualidade, que é na indústria que se encontram os empregos mais bem remunerados, mais qualificados, onde a gente tem a oportunidade de fazer o desenvolvimento da mão de obra de uma forma mais sustentável, né? E ele destacou, relembrou o papel que esta casa tem na formação dos jovens, que são os trabalhadores do futuro, via o papel que o Senai representa, né? Então, ver isso acontecendo hoje aqui de novo, nas experiências que essas empresas trouxeram, e eu queria parabenizar e agradecer mais uma vez, né, a equipe organizadora e a todos os painelistas que aqui tiveram, é muito gratificante, porque ver a consolidação desse trabalho. E esse objetivo mostra que a gente está na direção da consolidação do 10, porque emprego de qualidade ajuda a reduzir desigualdade social, né? Então, mais uma vez, a gente percebe que o ODS, embora a gente foque em alguns especificamente, eles são integrados, como o 17 fala, as nossas parcerias consolidadas aqui. Ou seja, é a minha total realização. Eu estou muito satisfeita, estou muito agradecida. Queria, mais uma vez, agradecer à União Europeia pela parceria, agradecer a todos, né, o Pedro já fez isso, mas agradecer a todos que tornaram possível, a equipe Cores, as equipes da casa, e dizer que estamos prontos para o próximo ano, né? E a gente tem ideias de fazer algumas melhorias aí para que isso não fique só na conferência, que a gente consiga fazer algumas coisas para dar continuidade ao trabalho e que a gente use a força de vocês, das empresas que tiveram aqui, para alavancar o tema da responsabilidade social, porque a gente acredita na força da empresa, na força das indústrias como motor de transformação. Então, muito obrigada, e só lembrar as empresas que se inscreveram que à tarde a gente tem um workshop, então, e vocês estão todos convidados, porque a gente vai discutir a empregabilidade feminina, que é mais um ODS. Então, muito obrigada a todos e até o próximo ano.